Bom dia, alunos das turmas de 6º e 7º anos da Escola José Cardoso. Neste vídeo, nós daremos continuidade aos conceitos trabalhados na videoaula. Ou seja, nós trabalharemos os conceitos relacionados com frações aplicados a uma oficina de matemática e música. Essa oficina ela se constitui como a construção de um instrumento musical, a flauta Pan. Essa flauta ela foi desenvolvida pelos povos antigos dos Andes, que hoje se localiza entre o Peru e o Chile. Essa proposta de atividade ela foi desenvolvida em conjunto entre todos os professores das respectivas turmas de 6º e 7º anos. A princípio, nós abordaremos alguns conceitos e algumas notas históricas sobre a matemática e a música. A relação entre matemática e música ela é evidenciada desde o princípio desses dois elementos culturais. Uma das primeiras experiências registradas que mostra essa relação é atribuída ao matemático grego Pitágoras. Essa invenção se dá o nome de monocórdio, que ela, em grosso modo, o monocórdio foi o primeiro violão da história. O monocorde é um instrumento que tem uma única corda, daí vem-se o nome mono, de um, córdio, de corda, uma única corda. A grosso modo, eu posso dizer que o monocorde é um violão que possui apenas uma corda. Como é que Pitágoras desenvolveu essa experiência? Ele inventou o monocórdio e ele começou a tocar essa corda da seguinte maneira. Primeiro, ele tocou a corda solta, ou seja, a corda só esticada na caixa de ressonância, que é aquela caixa que produz o som do violão, por exemplo. Depois, ele começou a dividir essa corda em pequenas frações. E percebeu que essas frações elas tinham som consonantes, ou seja, eram sons que se encaixavam e traziam um certo prazer aos ouvidos. Com essa experiência, Pitágoras elaborou uma escala musical que hoje a gente conhece como a escala pitagórica, que foi a primeira escala musical que se tem notícia. Então, essa experiência de Pitágoras marcou como o ponto inicial para a consolidação da escala musical usual. Ou seja, o Pitágoras ele foi o ponto de partida para o desenvolvimento da escala que nós utilizamos hoje. Por motivos culturais, a escala mais utilizada no mundo possui 12 notas, sendo que 7 delas elas possuem nomes próprios, que são elas o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. As outras 5 são notas intermediárias que são encontradas entre duas outras notas naturais, que a gente chama o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nós chamamos de escala natural. Entre essa escala natural, que é a primeira escala pitagórica, existem 5 outras notas que estão localizadas entre duas dessas. A primeira nota intermediária, que está localizada entre o Dó e o Ré, é o Dó sustenido. Esse sinal de tralha, o conhecido jogo da velha, nós chamamos na escala musical de sustenido. Entre o Ré e o Mi tem o Ré sustenido. Entre o Fá e o Sol tem o Fá sustenido. Entre o Sol e o Lá também existe o Sol sustenido. E, por fim, entre o Si e o Lá, existe o Lá sustenido. Essas 12 notas em conjuntos dão origem à escala cromática, que é a escala que reúne essas 12 notas, as 7 naturais, em conjunto com as 5 sustenidas. Já a escala natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, chamamos de escala diatônica.
O nome das notas, como conhecemos hoje, sofreu influência da Igreja Católica durante a Idade Média. Estes nomes foram dados pelos monges beneditino Guido de Arezzo, e eles remetem às primeiras sílabas de cada um dos versos do hino de São João Batista em latim. Então, a origem dos nomes das notas musicais da escala diatônica ou escala natural advém da influência da Igreja Católica, mais precisamente dos primeiros versos do hino de São João Batista. Então, e uma outra representação comum utilizada para as notas musicais é a notação inglesa, que nos dias de hoje ela é a notação mais utilizada para representar as notas musicais. Nós vamos ilustrar essa escala, essa notação inglesa, no quadro a seguir. A notação inglesa, ela atribuiu as notas a letras do alfabeto latino. Então, o Lá vai corresponder ao A, o Si vai corresponder ao B, o Dó ao C, o Ré ao D, o Mi ao E, o Fá ao F e o Sol ao G. Algumas observações interessantes. Os intervalos entre duas notas na escala cromática damos o nome de semitom, ou seja, a distância entre uma nota natural e uma nota sustenida, nós vamos dar o nome de semitom, daremos o nome de semitom. Um intervalo entre dois semitons, nós damos o nome de tom, ou seja, uma distância entre uma escala natural e outra escala natural, entre o Dó e o Ré, por exemplo, nós chamamos de tom. Algo também muito bem perceptível é que essas notas elas são cíclicas, ou seja, elas vão até o final e começam a se repetir em ciclos. Por exemplo, qual é a nota que vem depois do Lá? Dó, Ré, Si. Depois do Si, vai ser o Dó novamente. E esse intervalo entre entre duas notas consonantes, ou seja, entre duas notas iguais, nós chamamos de oitava. A oitava, ela marca a distância entre uma nota grave e a mesma nota uma oitava acima, ou seja, mais aguda. Agora, nós trabalharemos, por fim, a escala pitagórica. Então, a escala pitagórica leva em consideração qual fração devemos dividir cada corda do monocórdio para que determinada nota seja produzida, dando origem à seguinte escala. A escala pitagórica ela leva em consideração a fração. Então, ou seja, para produzir a nota Dó no monocórdio, o Pitágoras ele teve que tocar a corda totalmente esticada. Para produzir a nota Ré, ele teve que ir com o traste móvel, que é o ponto que ele ia dividir ou fracionar cada nota, ele tem que tocar 8 nonos da corda. E assim por diante. Essa escala vai ser importante porque para a definição de cada tubo da nossa flauta pan. Então, para a construção da flauta pan, cada tubo ele tem que relacionar a essa proporção. Lembrando qual é a nossa ponto de partida. Ou seja, o nosso ponto de partida é a nota Dó, que vale 1 ou vale 1 inteiro. Isso significa que a nota Ré ela tem que equivaler a 8 nonos da corda Dó. E assim por diante. Sempre como ponto de partida, nós levaremos a nota Dó. Ela que vai dar origem a toda a nossa escala e a toda a escala pitagórica e também a nossa escala musical para a construção da flauta pan. Nós vamos utilizar para a construção da flauta pan os canos PVC desse modelo aqui, ó, que é o cano 25 centímetros. Esse é um exemplo da flauta pan. Perceba que a flauta pan ela é construída encaixando tubos
um após o outro. E esses conjuntos de tubo, é importante vocês perceberem que eles podem ser organizados do menor para o maior, ou seja, da forma crescente, ou então da forma decrescente. Agora, nós precisaremos para a construção da nossa flauta Pan, nós precisaremos de uma trena ou fita métrica para vocês medirem o comprimento de cada tubo. Nós precisaremos de tubo PVC de 1/4 de polegada, também conhecido como o cano PVC de 25 milímetros, que é esse cano aqui. O meu já está cortado aqui, porque eu já cortei nas medidas necessárias, que eu vou apresentar no próximo quadro. Nós também precisaremos dessa tampinha aqui, veda cano, também de 25 milímetros. Precisaremos de uma serra para cortar os tubos. Cola plástica, cola de plástica e supercola para colar os canos no papelão. E, por fim, um aplicativo de afinação que eu sugiro vocês utilizarem, o Cifra Club, para que vocês percebam quais são as notas musicais. Nessa videoaula aqui, eu não vou apresentar as notas musicais nos canos, porque eu já testei, para o vídeo não ficar muito longo e não ficar muito cansativo para vocês, eu não vou testar no afinador, mas saiba que o afinador sempre vai dar as notas certas. E o Cifra Club, ele utiliza como notação a notação inglesa, então as notas serão representadas segundo aquele quadro que a gente já apresentou. Para terminar essa primeira parte, a gente parte para a construção da flauta Pan. Eu estou mostrando para vocês aí o comprimento de cada tubo. Então, cada tubo ele tem que ter esse comprimento para que a nota seja produzida com um alto grau de aproximação. Lembrando que a gente pode haver alguma diferença, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, das notas, mas se vocês utilizarem esse padrão definido aqui, vocês terão uma precisão maior. Então, agora nós partiremos para o desenvolvimento da flauta Pan. Agora o próximo passo, após a gente encaixar as tampinhas para produzir o som, é colar cada tubo no papelão. Eu já passei cola desse tubo aqui, a gente vai só fixar ele no papelão. O importante é que os canos, a parte de cima, esteja alinhada. Ou mais próximo de estar alinhada, não precisa estar 100% alinhada não. Pronto, ó, depois essa cola aqui, ó, é a cola especializada para personalizados. Ela custa em torno de R$ 5 no máximo e ela cola qualquer superfície. Vamos colar o próximo cano. Sempre, gente, ó, seguindo a ordem do maior para o menor. Eu colei o maior, ver se dá para vocês perceberem aqui. Colei o maior e agora a gente vai colando os menores, sempre do maior para o menor. E eu sugiro para vocês também passarem a menor quantidade de cola, porque ela escorre e pode colar o dedo de vocês no papelão ou no cano. Então tem que ter um cuidado a manusear a cola. Eita, não fixou, quase que eu seguro a cola. Você segura, aperta um pouquinho para fixar a cola e assim por diante. Eu vou colar o último aqui para não ficar um vídeo extenso. Eu vou colar o último e depois eu mostro para vocês a flauta já produzida, certo? Então vamos colar aqui para não ficar muito extenso o vídeo. Eu vou colar só esse daqui e o próximo vai ser já o vídeo completo. Eita, quase que eu seguro na cola de novo.
Agora eu vou produzir a flauta e volto para mostrar vocês completo. Assim vai ficar a nossa flauta pan. É claro que eu não vou fazer o crime de tocá-la aqui, porque infelizmente eu não sei tocar. Mas se vocês, alguém que tiver um conhecimento com instrumentos de sopro, pode tocar ela com absoluta perfeição e vai produzir os sons. Então, gente, o nosso desafio para vocês é produzir uma flauta dessa. Vocês podem substituir o papelão que eu usei aqui por madeira, que ela fixa melhor. E também essas tapas de 20 aqui, de 25, você pode substituir por rolha de vinho, que também vai produzir. Essa foi nossa proposta de aula. Obrigado e até a próxima aula.